Olá, amigos da Safras TV. Eu sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras. E na edição de hoje do Conversa com o Analista, eu entrevisto o consultor e analista de boi e carnes de safras e mercado, Fernando Iglesias. Tudo bem, Fernando, contigo? Bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui na Safras TV e vamos falar aí do mercado do boi, né? Mercado que finalmente parou de cair. Então, dá uma notícia um pouquinho mais animadora para o pecuarista que está nos assistindo. Tá certo. Eu te pergunto, então, primeiramente, Fernando, o que mudou no mercado nos últimos dias que fez com que o preço deixasse de cair, passasse a se estabilizar mais no Brasil? Bom, basicamente a oferta deu uma enxugada, né? Quando nós vivemos um mês de maio de muita oferta, um grande volume de animais sendo ofertados no mercado interno, e isso fez com que o preço simplesmente derretesse. Um grande descarte de matrizes também, muita fêmea sendo abatida a nível de Brasil. Um crescimento do abate de matrizes realmente já era previsto para esse ano, né? Nas conversas anteriores que nós tivemos aqui na Safras TV, nós ilustrávamos isso, que esse ano era um ano de descarte de matrizes, era um ano em que o pecuarista ia acabar negociando mais as fêmeas, colocando mais elas no mercado, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, isso resultou numa forte pressão de queda aí no mercado do boi. O mercado simplesmente derreteu nesse segundo trimestre, que também está de acordo com aquilo que nós havíamos projetado para esse ano, uma expectativa realmente de queda dos preços. Então, o pecuarista que acompanhou o que nós estávamos falando e usou as ferramentas de proteção, conseguiu um resultado até satisfatório, mesmo com toda essa queda que nós vimos aqui no mercado. Um segundo ponto, o mercado agora está estabilizado. Já há um indicativo de quando o mercado de boi pode retomar o movimento de alta nos preços? Sim, sim, já tem um momento, uma previsão de quando isso vai acontecer. Antes, vou mostrar aqui a nossa plataforma, né? Mostrar os preços no mercado físico hoje. É, Vocês podem acompanhar aqui que basicamente o mercado paulista está trabalhando entre 240 e 245 a prazo para animais padrão China. Para boi à vista, as negociações estão acontecendo em patamares bem mais baixos de preço, tá? Estamos falando aí de 220, R$ 215 por arroba. Então, são negociações que acontecem a preços mais baixos por conta do prazo de pagamento, tá? Certo. Mas o mercado firmou, o mercado parou de cair efetivamente. Nós acompanhamos aí queda atrás de queda nesse mercado do boi gordo, um movimento bastante agressivo, bastante contundente. E agora isso deu uma trégua. O mercado deu uma esfriada realmente, parou de cair, o frigorífico já não está exercendo tamanha pressão. Os relatos que nós temos na região norte, por exemplo, é de um mercado mais acomodado, uma oferta rareando, tá? Então isso já é um sintoma positivo. Ainda não tem altas. Acontece uma ou outra negociação acima da referência média, um patamar um pouco mais alto do que está aqui na tabela, mas de qualquer forma, não é não é uma tendência ainda. Isso deve acontecer mesmo na próxima virada de mês. Aí sim, com espaço para altas mais consistentes no mercado do boi. Não dá para esperar movimentos muito agressivos, né? O boi subindo 30, 40, R$ 50, que nem nós já vimos em anos anteriores. E realmente faltam elementos que justifiquem isso. Mas nesse período a oferta vai estar um pouco mais enxuta, o frigorífico não vai ter tanta facilidade de fazer escala e o mercado vai assumir uma tendência mais natural de alta dos preços. Só que, lógico, como eu falei, não dá para esperar altas explosivas do mercado do boi, mesmo num período de oferta um pouco mais curta. É uma alta, então, mais comedida, mas já é uma sinalização de melhora do mercado efetivamente, né, Fernando? Ah, sim, exatamente. O mercado do boi caiu de uma maneira muito agressiva. O mês de maio foi muito marcante com relação a isso. Nós iniciamos o mês ali com negociações acontecendo em São Paulo a 260, 265 por arroba, termina o mês ali negócios na casa de 240. Então, realmente teve uma queda importante. Em outros estados, uma queda mais acentuada ainda. Tem estados em que as negociações acontecem agora, como vocês podem ver aqui na tela, no Pará, abaixo de R$ 200 por arroba. Então, realmente é um Sim. mercado que trabalhou em patamares bem mais baixos, acabou caindo de uma maneira bem contundente. Acho que seria interessante até mostrar para o nosso telespectador a questão dos abates, né? Em maio houve um abate muito expressivo de bois no país, né? Tanto Sim. bovinos quanto matrizes, né?
E eu acho que esse é o grande mote que explica realmente essa forte queda nos preços, né, ao longo de maio, né? E, Exatamente, esse é a grande variável que justificou todo esse movimento. Aqui na nossa aham, plataforma, na parte de estatísticas, que nós temos uhum, essa informação. Foi atualizada essa semana, tá? Você vai, quem já é cliente, quem já é nosso cliente aqui de Safras e Mercado, entra aqui em abate de bovinos, clica aqui na atualizado aqui no dia 13/6, clica aqui para baixar a aham. planilha e abre ela aqui. Olha só. Aqui a gente chega aos números de maio, tá? O Brasil abateu aí em torno de 3,1 milhões de cabeças de bovinos agora em maio de 2023, um crescimento de 12% na comparação com maio do ano passado. Vocês podem ver aqui, né, na série histórica, desde há muito tempo que o Brasil não abatia mais de 3 milhões de cabeças, desde 2019, tá? Então é Hum. um abate realmente substancial, é um abate significativo. E isso justifica toda essa pressão que nós vivemos. E lógico, o descarte de matrizes foi uma constante, foi uma realidade no decorrer desse ano. No caso, esse aumento de abates reflete na oferta e, com isso, o preço no atacado para o consumidor, ele também mudou um pouco, Fernando? Ele baixou um pouco para o consumidor? Na verdade é uma escada, né? Os preços os preços da arroba do boi gordo caíram de uma maneira mais agressiva do que os preços do atacado e do varejo. Foi mais ou menos assim. O preço da arroba do boi gordo caiu em torno de 15 a 20%. Os preços no atacado caíram em torno de 7 a 10% nesse mês de maio, enquanto os preços no varejo caíram de 2 a 3%. O que que acontece nesse momento? É que o varejo está aproveitando esse momento para ampliar a sua margem, para alargar essa Certo. margem, e isso vai fazendo, vai levando a apesar de não ser uma queda muito agressiva, já é uma queda para uma população aí que recebe de 3, 4 salários mínimos em diante, você já começa a perceber a carne bovina mais presente na rotina alimentar dessas pessoas, já entra mais no cardápio, no cotidiano, o que acaba influenciando a formação de preço Uhum. das demais proteínas de origem animal que são consumidas aqui no mercado brasileiro, em especial carne suína e carne de frango. Que também estão sendo impactadas realmente por esse movimento mais expressivo de oferta, né, por preços mais baixos, mais acessíveis aos consumidores, né? Exatamente, exatamente. É aquela história, o padrão de consumo. O brasileiro, ele tem o hábito de consumo aqui de carne bovina. Com a carne Uhum. bovina ficando muito cara, como aconteceu em 2020, a partir de 2020, 2020, 21 e 22, os preços da carne bovina assumiram realmente um patamar muito proibitivo. O brasileiro começou a migrar para outras proteínas, em especial carne de frango, que é a mais acessível ali na comparação com as demais. Então, em função disso, essa mudança de padrão de consumo, agora a gente observamos o retorno. Aos poucos, a população brasileira volta a consumir essa que é a sua proteína de preferência, sua proteína favorita, é a carne bovina, e isso vai gerando aí impacto na formação do preço das concorrentes. Certo. E mudando um pouco de foco, falando em exportações, Fernando, como é que está o Brasil no cenário exportador neste ano para carne bovina? Os preços não estão muito atrativos, mas os volumes ainda têm sido bem significativos de embarques, né? Bom, passamos completamente daquele sobressalto que foi o embargo à carne bovina brasileira, né, que durou 30 dias. O Brasil está vendendo grandes volumes de carne bovina, está exportando bons volumes de carne bovina. O problema realmente é o preço. Tá? Nós saímos de um preço médio no passado em que a tonelada da carne bovina era negociada acima de US$ 7.000 e agora essa mesma tonelada é negociada em média aí a 5.000, US$ 5.100 a tonelada. Então é uma diferença enorme, impacta muito na formação de receita do frigorífico. E além disso, nós temos que lembrar uma outra questão: o dólar está muito valorizado, o real está muito valorizado. Tá? Sim. É um real que está batendo ali a linha dos 4,80, etc. Ó, hoje 4,82,70, né? Ontem chegou a testar o 4,80. Então isso acaba influenciando, acaba reduzindo a competitividade das commodities brasileiras no mercado internacional. Quanto mais valorizada é
a moeda brasileira, menor a nossa competitividade no mercado internacional. Tá? Então, isso é um outro ponto muito importante, piora a conversão da indústria exportadora, e isso também influencia nas decisões que ela toma no dia a dia. Então, essa valorização da moeda brasileira é preocupante. Outro Hum, aspecto, a moeda chinesa, que é o nosso grande, o yuan, né? A China é o sim. nosso grande importador, né? Ela está em um processo de ampla desvalorização. Até vou compartilhar aqui nossa tela novamente para mostrar isso para quem nos acompanha. Vou mostrar aqui novamente, ó. Aqui a gente vai colocar o código do yuan, da comparação ao dólar, e a gente abre aqui um gráfico bem legal, ó. O yuan agora, ele tá aproximadamente valendo 7,16 yuans para $1. Então, a moeda chinesa ela está muito desvalorizada. O que que acontece hoje na economia chinesa? A economia chinesa está com uma dificuldade de se reaquecer. O governo chinês está adotando medidas para reaquecer a sua atividade econômica, a sua atividade industrial. E uma dessas medidas é até mesmo o corte da taxa básica de juros. As principais economias do mundo estão subindo os juros para combater a inflação, enquanto a economia chinesa não está fazendo isso. A economia chinesa está mantendo aí um padrão de juros baixos para reaquecer sua economia via crédito barato. Taxa básica de juros baixa vai deixar um crédito aí mais acessível, vai fomentar a economia chinesa nesse sentido. Além disso, o outro aspecto que essa estratégia provoca é que as exportações chinesas tornam-se mais competitivas lá fora. Tornam-se mais competitivas. Então, a venda dos manufaturados chineses, dos produtos farmacêuticos, petroquímicos, etc., a China consegue vender muito bem isso, dos componentes eletrônicos, consegue negociar muito bem isso no mercado internacional. Mas o ônus dessa estratégia é que basicamente essa desvalorização cambial vai tornar as importações chinesas mais caras. Foi Sim. exatamente isso que nós vimos no ano passado. Nesse momento aqui, em que o yuan chegou a bater 7,30 por dólar, foi o momento em que os importadores chineses, para compensar essa desvalorização monetária, passaram a renegociar contratos de importação de carne bovina e baixar os preços em dólar. Então, esse movimento deve acontecer novamente, até para Certo. compensar esse movimento de desvalorização que nós estamos vivendo hoje. Então, Quer dizer, esse um ponto a mais de interrogação para quem exporta, né? Realmente é um entrave, vamos dizer assim, a mais, né? Que tem que ser visto, ser avaliado pelas frigoríficos exportadores para esse ano, né, Fernando? Ah, sim, sim, exatamente. Tirando outro aspecto com relação à China, que basicamente a suinocultura chinesa continua em crise. A Sim. suinocultura na China continua em crise, as margens lá são negativas. Isso é um ótimo tema para um próximo conversa com o analista aqui na Safras TV, falar sobre a situação chinesa, da suinocultura chinesa, do impacto que o aumento da produtividade média tá causando ao setor ali. Mas, lógico, assim como o brasileiro é o consumidor de carne bovina, o consumidor chinês tem a preferência pela carne suína. Ele prefere a carne suína. E ela está muito abundante e muito barata. Tá? Então, isso Sim. vai acabar levando o consumidor chinês a ampliar a sua demanda por carne suína. Então, isso vai impactar também no fluxo de compra das demais proteínas de origem animal, na formação de preço, no fluxo exportador. Nós temos que lembrar sempre, quando nós falamos do setor carnes, que a China é a grande força de demanda, é o principal importador de carne de frango, carne suína, carne bovina. Então, as decisões que ela toma no mercado geram um impacto na formação de preço aqui no mercado doméstico. Tá certo. Um outro aspecto, acho que é interessante a gente comentar, é com relação ao setor avícola, com os casos de influenza aviária em aves selvagens no país. Os números mais recentes, atualizados hoje de manhã pelo mapa, ainda indicam 31 casos confirmados, né? Sendo 20 no Espírito Santo, um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro e um na Bahia. Até que ponto há preocupação ainda do setor avícola com esses focos, Fernando? Há realmente um controle muito efetivo que vem sendo feito por parte da Defesa Sanitária, por parte do Ministério da Agricultura, mas ainda existe assim um risco real de que esses casos possam vir a chegar nas aves comerciais, prejudicando todos os negócios envolvendo o setor de frango? Bom, alguns aspectos precisam ser mencionados aqui. Primeiro, o trabalho que o Brasil está fazendo
de conscientização dos pequenos produtores, um trabalho de desburocratização que foi esse estado de emergência sanitária, liberou recentemente uma linha de crédito de 200 milhões de reais para ajudar nas medidas necessárias para combater a doença. O Brasil está levando muito a sério essa questão. Aumentou muito a testagem de aves, todos os dias aves são testadas aqui em função da doença. Tá? O Brasil está seguindo o protocolo à risca. Eu diria que a chance ainda é pequena dela atingir granjas, do problema atingir granjas comerciais aqui no Brasil, mas de qualquer forma, todo esse esforço que está sendo feito pela cadeia produtiva, pelo setor, é fundamental, é muito importante para evitar que maiores dores de cabeça aconteçam mais adiante. Tá? Não tem como você interromper o ciclo a migração dessas aves, né? Não tem como. Elas vêm do hemisfério norte e realmente vai voltar. Agora já diminuiu bastante, né? Elas voltaram para a América do Norte por conta das temperaturas mais altas. Elas vão voltar aqui a partir de novembro para o hemisfério sul. Então, Sim. vale muito a pena manter esse processo de vigilância, pelo menos enquanto o problema aí estiver muito presente, estiver aí com uma recorrência de casos novos. Então, precisa realmente monitorar, manter essa vigilância para evitar que realmente hajam problemas mais graves. O trabalho é muito bem feito. O trabalho está sendo muito bem feito e evita que nós tenhamos aí maiores dores de cabeça. E isso vai nos mantendo numa posição muito privilegiada no mercado internacional. O Brasil vai vendendo, vai enfileirando recorde atrás de recorde ao longo desse ano, exportando volumes impressionantes de carne de frango. Tá certo. Fernando, eu gostaria de fazer um comentário final para os nossos telespectadores. Bom, nessa questão da influenza aviária, só para avisá-los, né, quem são nossos clientes já sabem disso, nós estamos fornecendo aqui diariamente esse relatório completo na parte de consultoria sobre a evolução dos casos de influenza aviária ao redor aqui no mercado brasileiro, quais são as ocorrências, etc. Então, estamos monitorando isso também, diante da importância que esse problema tem no contexto brasileiro, né? E, enfim, aqui no Safras de Mercado vocês vão acompanhar sempre as melhores notícias relacionadas ao agronegócio, as melhores informações, o melhor conteúdo. Então é uma ferramenta, a plataforma Safras é uma ferramenta excelente que ajuda muito na tomada de decisão. Eu também compartilho com vocês que há informações adicionais também no app da Agência Safras, no app do Safras Connect, e também nos inúmeros vídeos que são produzidos diariamente por Safras e Mercado, também nos podcasts, né? Você pode acessar o site de Safras, em safras.com.br, inscrever-se em nosso canal no YouTube e assinar as notificações para receber esses vídeos e demais informações, ficando assim por dentro do que acontece no agro brasileiro e internacional. Fernando, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para ti e bom trabalho. Eu que agradeço, sempre um prazer falar aqui na Safras TV. Até a próxima. Até a próxima. Para a Safras TV, de Porto Alegre, jornalista Arno Bach.